Oficina de elaboração de projetos de audiovisual. Como elaborar um projeto de audiovisual para editais. O desenvolvimento de projetos audiovisuais é constituído de sucessivas etapas. Entre elas, na etapa inicial da pré-produção, está a elaboração do projeto, onde todas as intenções da proposta são organizadas e formatadas a fim de apresentação à equipe, a possíveis apoiadores, a editais e outros meios de financiamento cultural. A Lei 8.401 de 1992, também conhecida como Lei do Audiovisual, no artigo 2º, inciso 1, define: obra audiovisual é aquela que resulta da fixação de imagens com ou sem som que tenham a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-las, bem como os meios utilizados para sua veiculação. Mas o que os editais esperam de um projeto audiovisual? Essa pergunta está relacionada aos critérios de avaliação que constam na descrição de cada edital e nos quesitos de seleção. Os critérios de avaliação podem variar de um edital para outro. No entanto, alguns elementos sempre estão presentes. São elas as qualidades universais de um projeto audiovisual. Vamos dividir nossa oficina em 3 módulos para descrever os principais elementos universais que um projeto audiovisual precisa desenvolver a fim de atender os critérios básicos e os quesitos de avaliação dos editais da área. Vamos começar pelo módulo 1, que vai tratar sobre o gênero, formato e referências da proposta, e também sobre o tema, estrutura narrativa e personagens. Módulo 1. Primeira parte. Formato, gênero e referências. Para fins de análise do seu projeto em editais, é necessário que o formato da obra esteja claro, permitindo estimar a sua duração. Todo projeto audiovisual, independentemente de ser de ficção, documentário ou animação, precisa apresentar alguns elementos fundamentais. O gênero de uma obra audiovisual a define dentro de parâmetros, referências artísticas e técnicas já existentes, as associando a um grupo de obras com características e fatores similares. Toda obra audiovisual pode ser associada a um ou mais gêneros dramáticos. Porém, nos últimos tempos, a divisão dos filmes por gêneros está sendo questionada, já que uma obra pode transcender os padrões artísticos. Mas, para fins de análise das propostas em editais do setor, é necessário, além da definição do gênero, também o detalhamento de referências, visando ilustrar a visão do diretor e explicar a estética e a linguagem que serão desenvolvidas. Módulo 1, segunda parte. Tema, estrutura narrativa e personagens. Existem diferenças entre o tema e a estrutura narrativa de uma proposta audiovisual.
O tema é formado a partir da construção narrativa, dos objetivos ou conflitos dos personagens. Por esse motivo, a sinopse do projeto a ser inserida na inscrição de um edital não deve ser um texto que justifique ou defenda o tema escolhido, e sim um resumo da obra, sendo necessária sua descrição narrativa. O tema, em muitos editais, pode não ter influência na análise do seu projeto, porém, precisa ser detalhado de forma clara, a fim de delimitar muitas vezes a sua abrangência. Não existem técnicas infalíveis para a construção de uma boa história, porém, podemos observar alguns pontos presentes em casos de projetos de sucesso. A estrutura formada pela clareza dos objetivos, conflitos consistentes e personagens bem construídos são fundamentais para garantir uma avaliação positiva do roteiro e da estrutura narrativa nos editais. Lembrando que o autor do roteiro, estrutura ou formato deve registrá-lo na Fundação Biblioteca Nacional antes do envio da proposta para inscrição em editais. A maioria dos editais de produção na área audiovisual exigem que o roteiro seja fornecido dentro do formato padrão para filmes de ficção, identificando os cenários e ambientes, personagens, diálogos, arco dramático, cenas, conflitos, além de estimar a duração da obra, já que cada página de roteiro gera em média 1 minuto de imagens. No caso dos documentários, é necessário o envio da estrutura, descrevendo os processos e os elementos necessários para se identificar os procedimentos que irão compor a obra. Documentário é narrativa, então, além de uma boa pesquisa e descrição do que se trata a história que será contada, é necessário explicitar a visão de obra audiovisual que surgirá da proposta. Já para as animações, que quase sempre são obras de ficção, é necessário, além do roteiro ou estrutura, o envio da arte, como storyboard ou croquis de personagens e cenas. Na sinopse da proposta, é importante descrever o protagonista, personagens principais ou antagonistas e seus objetivos com funções, ações e arcos narrativos próprios e crescentes, assim como seus conflitos ou obstáculos, que podem ser exteriores e concretos ou interiores e subjetivos, e devem apresentar características coerentes até a sua conclusão narrativa. Uma boa descrição de personagem é focada mais nos verbos do que nos adjetivos, sendo necessária clareza em suas apresentações e coerência na adequação ao gênero proposto, assim como os diálogos, que devem soar autênticos e naturais, refletindo o que os personagens pensam. É importante que, ao se chegar ao desfecho da obra, haja uma transformação no setup inicial dos personagens, mostrando a sua relevância para a história. Esse foi o módulo 1 da Oficina de Elaboração de Projetos de Audiovisual para Editais, onde tratamos sobre o gênero, formato e referências da proposta, assim como o tema, estrutura narrativa e personagens. Oficina de Elaboração de Projetos de Audiovisual para Editais. Módulo 2, primeira parte. Objetivos gerais, justificativa, público-alvo e plano de distribuição e divulgação. Os objetivos gerais do projeto precisam apresentar o que você pretende com seu filme e fornecer os pontos que são fundamentais para se atingir o potencial de comunicabilidade da sua proposta. Nos processos de análise dos editais do setor audiovisual, algumas perguntas precisam ser respondidas nos formulários de inscrição ligadas aos objetivos gerais do projeto. São elas: o que, onde, como, por quê, quando, para quem,
com quem e quanto? Essas perguntas precisam ser respondidas de forma clara, procurando vender de maneira assertiva o seu projeto, explicitando ao avaliador o melhor do que há nele e conseguindo condensar todos os elementos fundamentais para análise de mérito artístico. O que torna um projeto culturalmente importante? Nas justificativas do projeto, deve-se fornecer os motivos da sua realização para a sociedade ou para um determinado edital. A justificativa de uma proposta deve ser estruturada em argumentos consistentes, relevantes e que explicitem a importância da sua execução. Nesse quesito, é necessário expor as qualidades de mérito artístico, como originalidade, o ineditismo, relevância e desdobramentos. É necessário, para construir um bom argumento, elementos consistentes como pesquisa, coleta de dados, referências, estudos, a fim dos fatos fornecidos convencerem os analistas da importância da execução da proposta por profissionais qualificados para tal. Todo projeto cultural precisa deixar claro o público-alvo a que se destina. Então, é necessário que, ao ser elaborado, precise levar em conta estes espectadores para atingir os seus objetivos. Caso contrário, as chances de sucesso da proposta diminuem. O projeto deve então se adequar ao público-alvo e objetivar seu conteúdo de forma coerente e consistente, a fim de definir sua abrangência em conjunto com as características do gênero, estrutura, plano de distribuição e orçamento definidos. Plano de distribuição ou comercialização e plano de divulgação. Peças-chave na elaboração de um projeto audiovisual, o plano de distribuição ou comercialização, assim como o plano de divulgação, são fundamentais no alcance e abrangência da obra a ser produzida. Vamos falar deles separadamente. Plano de distribuição e comercialização. Essencial para o entendimento do projeto, o plano de distribuição e comercialização precisa quantificar os produtos a serem produzidos e ofertados ao público e também seu preço caso haja venda do mesmo. Ou seja, é necessário informar quais os meios em que o projeto chegará ao público-alvo e a quantidade que será produzida para sua distribuição. Plano de divulgação. Esse quesito prevê as ações de mídia para a promoção do projeto e alcance do público-alvo previsto. É a capacidade de comunicação da proposta que é avaliada e também a capacidade deste plano em gerar ações contundentes e coerentes aos objetivos do produto audiovisual. Aqui entram as informações relativas às ações de promoção e o material de divulgação que será produzido. Dependendo do tamanho do projeto e seu orçamento, é possível, nesse caso, a contratação de assessoria de imprensa, designer, entre outros profissionais, visando atingir o público com uma estratégia especializada. Nos editais da área, costumam solicitar uma porcentagem mínima e máxima voltada a essa etapa, pois não faz sentido um projeto ser bem apresentado se ele não possui estratégia para atingir o público-alvo de maneira adequada às suas características. É importante, então, durante a leitura dos editais, prestar sempre atenção nos critérios orçamentários destinados à divulgação. Módulo 2, segunda parte. Democratização de acesso e acessibilidade. A
Atualmente, esses dois quesitos têm se tornado obrigatórios em editais do setor cultural, visando a utilização de recursos públicos em projetos que garantam a abrangência do público em geral. Por esse motivo, os critérios de avaliação dos editais do setor audiovisual também têm exigido que o projeto desenvolva ações de democratização de acesso e de acessibilidade. Mas você saberia diferenciá-las e desenvolvê-las dentro da sua proposta? Vamos começar a falar sobre a democratização de acesso. A democratização é fundamental para ampliar o acesso à sua proposta pelo público em geral. Algumas ações podem ser exemplificadas a seguir. Desenvolver atividades em locais remotos ou próximo a populações urbanas periféricas. Oferecer transporte gratuito ao público. Realizar gratuitamente atividades paralelas aos projetos, tais como exibições gratuitas, debates, estágios, cursos, treinamentos, palestras, mostras e oficinas, entre outros. Oferecer bolsa de estudo ou estágio a estudantes da rede pública do ensino em atividades educacionais ou profissionais desenvolvidas na proposta audiovisual. Estabelecer parceria visando a capacitação de agentes culturais em iniciativas financiadas pelo poder público. E também outras medidas sugeridas pelo próprio proponente, a serem apreciadas pelos pareceristas responsáveis pela análise do seu projeto nos editais. Muitos proponentes costumam confundir a democratização de acesso com contrapartida social. Na verdade, há muita diferença entre esses dois critérios, já que muitos editais também exigem as ações de contrapartida dos proponentes. As contrapartidas sociais são voltadas para gerar um impacto positivo na sociedade. Em alguns projetos, a própria realização já é uma contrapartida social. Em muitos outros, entretanto, precisa ser bem definida. É necessário executar algumas medidas que a princípio podem não atingir o público-alvo da proposta, mas que criam um efeito positivo na sociedade. Quanto mais desenvolvida a contrapartida, melhor é a capacidade que seu projeto tem de dar origem a boas transformações sociais e ampliar seu impacto e abrangência. Busque criar ações que englobem grupos minoritários, população de baixa renda, estudantes de escolas públicas, moradores de área de alta vulnerabilidade social, entre outros. Procure prestar bastante atenção a esse critério nos editais, já que alguns deles exigem que as ações de contrapartida social sejam realizadas com verba própria do proponente, não podendo ser orçadas na planilha de gastos. Atualmente, um dos critérios que tem pesado bastante na avaliação e notas de análise de projetos culturais em editais são as medidas de acessibilidade. Você sabe como podem ser planejadas? As medidas de acessibilidade devem prever o acesso amplo e facilitar o acesso do produto cultural resultante dos editais por pessoas com deficiência, que podem ser deficiência motora, visual, auditiva, intelectual e mental. As ações sugeridas para os projetos de audiovisual são inúmeros e cada vez mais os setores público e privados estão exigindo que essas ações sejam desenvolvidas pelos projetos que serão selecionados. As ações voltadas para pessoas com mobilidade reduzida devem contar com fácil acesso a cadeirantes, elevadores, vagas identificadas, entre outros. Se seu local não conta com esses recursos, pense que esta adaptação pode ser de sua responsabilidade. Inclua estes custos em seu projeto. Já ações de acessibilidade para surdos podem contar com recursos de Libras através de intérprete a ser contratado. As ações de acessibilidade voltadas às pessoas cegas podem contar com recursos como audiodescrição e braille.
A divulgação do seu projeto cultural para estes públicos também é muito importante, já que ainda há poucos projetos acessíveis à população em geral. E não se esqueça de orçar todos esses profissionais, equipamentos ou estrutura que serão utilizadas nas ações de acessibilidade. Esse foi o módulo 2 da Oficina de Elaboração de Projetos de Audiovisual para Editais, onde tratamos sobre os objetivos gerais, justificativa, público-alvo e estratégia para alcançá-lo, além da divulgação. E também falamos sobre a democratização de acesso e acessibilidade. Oficina de Elaboração de Projetos de Audiovisual para Editais. Módulo 3, primeira parte. Proponente, diretor e equipe principal. O termo proponente é utilizado para identificar o autor da proposta oficial, ou seja, a pessoa que teve a ideia de produzi-la. Nos editais do setor audiovisual, é comum que a experiência desse profissional pese nos critérios de avaliação relacionados à capacidade de gestão do projeto. O proponente pode ser pessoa física ou jurídica, dependendo dos critérios de cada edital. É importante, no caso de empresas, que estas sejam registradas na Agência Nacional de Cinema, a Ancine, para pleitear os recursos relativos ao Fundo Setorial do Audiovisual e outras leis de incentivos e editais da área. Diretor. Esse profissional, além de detalhar o filme que pode ser feito, principalmente os aspectos artísticos, organizacionais e cênicos, deve apresentar capacidade para gerir a equipe de trabalho. A qualificação técnica do diretor pode ser avaliada pelos analistas baseados nas experiências anteriores do profissional e nas obras lançadas, sua abrangência e relevância, além das participações em festivais do setor, considerando seu grau de importância nacional e internacional. Equipe principal. Todos os integrantes da equipe desempenham um papel essencial para que o projeto seja realizado com sucesso. A experiência comprovada também deve se levar em consideração e todos os currículos da equipe principal e seus portfólios comprobatórios precisam ser fornecidos para uma avaliação completa da capacidade de cada profissional desempenhar suas funções no projeto. Módulo 3, segunda parte. Planilha orçamentária e cronograma. O plano financeiro apresentará todas as despesas necessárias para a realização de um projeto. Os gastos devem ser coerentes às necessidades de cada produção. As propostas de audiovisual apresentam uma lacuna temporal entre a elaboração do orçamento e a execução do projeto. Por esse motivo, trabalhar com uma estimativa, porém baseada sempre nos valores reais do mercado cultural. É importante também prestar atenção nos critérios relacionados ao plano orçamentário de cada edital separadamente. Os editais costumam delimitar porcentagens relativas aos gastos com cada etapa, como divulgação, elaboração, contrapartida social, entre outros quesitos. Cronograma. É de extrema importância o detalhamento das etapas de trabalho. Para fornecer essas informações, é necessário apresentar um cronograma de atividades para estruturar a sequência das ações a serem desenvolvidas durante a execução da proposta, a fim de identificar o prazo de cada etapa para se obter o resultado almejado.
É muito importante o cruzamento de informações relativas aos custos das rubricas e seu prazo de realização ao elaborar a planilha orçamentária já mencionada anteriormente. Observações finais. Existem também editais voltados apenas para o desenvolvimento de projetos e também voltados às ações formativas no setor audiovisual. Esses editais, apesar de apresentarem características próprias, também solicitam do proponente elementos fundamentais, como método e planejamento para que as propostas atinjam seus objetivos finais. E chegamos ao fim da oficina de elaboração de projetos de audiovisual para editais, com o módulo 3, em que falamos sobre equipe principal, qualificação técnica do diretor e da empresa proponente, além da planilha orçamentária e do cronograma de execução. A oficina de elaboração de projetos de audiovisual foi produzida pela Lírio Cultural. Com consultoria da produtora executiva de TV e cinema Carolina Lírio, proprietária da Lírio Cultural, que também atua como analista dos principais editais do setor em todo o país, a empresa atua na área da economia criativa, fornecendo serviços para os setores do audiovisual, televisão, cinema, artes cênicas, além de múltiplas linguagens artísticas através da gestão de projetos, produção executiva e distribuição de produtos culturais. A Lírio Cultural oferece serviços de produção executiva, consultoria, treinamento profissional, formatação, inscrição e acompanhamento de propostas em editais, seleções e concursos culturais de todo o país. Gerenciamento da área de comunicação institucional de empresas através da criação, produção, edição e difusão de conteúdos. Precisando de algum desses serviços ou de consultoria especializada para formatar seus projetos para os editais do setor cultural e conseguir ampliar o alcance da sua proposta? Então entre em contato com a Lírio Cultural.